Boa noite, meus amados. Boa noite a todos os queridos que estão conosco em mais uma transmissão. Eu, pastor Wagner de Barros, estou aqui para mais um ministério de devocional ao coração da igreja, ao coração dos crentes, ao coração também de todos aqueles que têm nos dado o privilégio, a oportunidade de entrarmos na sua casa. Muito obrigado pelo apoio, muito obrigado por você separar um tempinho para que possamos levar um pouco da palavra de Deus. Os devocionais, o ministério de devocional, ele tem se tornado, de certa forma, um culto doméstico para muitas pessoas. Na última semana, nós tivemos pelo menos 2 dias que trouxemos uma palavra direcionada para os jovens. E esta semana, segunda-feira, terça e hoje, quinta-feira, estamos de novo, trazendo uma palavra muito importante, sempre algo pertinente à vida do jovem cristão. Hoje, então, 29 de outubro do ano de 2020, mais uma vez estamos aqui para transmitir a palavra do Senhor. Que o Senhor possa ser honrado, exaltado e glorificado, e que possa fazer de cada pessoa não somente um ouvinte, mas um praticante, crente e um praticante da palavra de Deus. Portanto, antes de entrar no estudo dessa noite, eu gostaria de convidar você a compartilhar a nossa transmissão, para que possamos alcançar o maior número de pessoas, o maior número de crentes, o maior número de casas. Definitivamente, os seus amigos não são, a maioria deles não são os nossos amigos. E quando você compartilha, o nosso poder de alcance, ele se multiplica. Portanto, compartilhe a nossa transmissão para a honra e a glória de Deus. Sendo assim, vamos com certeza ter a edificação de muitos crentes e, quem sabe, até mesmo a salvação de almas. 29 de outubro do ano de 2020. Vamos então para o ministério de devocionais. Nessa noite, convido você a abrir comigo a sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, diz a palavra do Senhor: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Hoje à noite vamos colocar o dedo na ferida, falar sobre um dos assuntos mais importantes na vida de um jovem, e até mesmo na vida daquele que ainda não se casou. Hoje à noite nós vamos falar sobre o namoro cristão. E o nosso título para enfeitar a nossa introdução é esse. Hoje à noite vamos ver que o namoro cristão, acima de tudo, é pensar. Namorar é pensar. Pai, obrigado por tua palavra. Abençoe e que tudo aquilo que vai ser dito, o Senhor possa ser glorificado, exaltado nessa noite e em cada lar. Eu preciso de ti, ó Pai, por favor, use a minha vida com poder e com sabedoria. Eu não fale de mim mesmo, mas apenas daquilo que agrada ao Senhor e a tua palavra confirma. Em nome de Jesus, amém. E amém. Namorar é pensar. O namoro cristão é o assunto, talvez, é um assunto muito difícil a ser tratado. Por quê? Por vários motivos. Um dos motivos é que o mundo apresenta para os jovens, na verdade o mundo apresenta para as pessoas que querem namorar, eles apresentam um relacionamento totalmente liberal. A pessoa hoje que se preserva assim para o matrimônio e ele resolve não ter nenhum tipo de relação sexual antes do matrimônio, essa pessoa é considerada alguém careta, alguém ultrapassado. E se de repente, até mesmo, independente da questão da crença, se alguém se pronuncia com esta posição, ele é muitas e muitas vezes extremamente criticado. Por quê? Porque o namoro do mundo é um namoro liberal.
Pior que isso, o namoro do mundo é um namoro sem compromisso. Antigamente não existia essa expressão, mas de uns anos para cá ficou muito forte a expressão ficar, né? Que nada mais é do que um namoro momentâneo, algo apenas agregado à questão física e muitas vezes sexual. E isso com certeza não tem nada a ver com aquilo que a palavra de Deus ensina na área de relacionamento pré-nupcial. É um namoro sem compromisso. O namoro que o mundo ensina é um namoro egoísta. O que ele quer dizer? Quer dizer que a pessoa se relaciona apenas para se satisfazer, satisfazer a sua vontade. Sendo que as pessoas que namoram já deveriam entender no namoro que o propósito do meu namoro deve ser fazer a outra pessoa feliz. Casamento sempre é isso, né? É um viver para o outro e os dois viverem para Deus. Então, no namoro, as pessoas já devem entender que o propósito desse relacionamento já é o começar o treinamento para fazer com que as pessoas, ou melhor, com que o meu namorado, a minha namorada, seja feliz. Então é um assunto muito difícil a ser tratado, porque ninguém ajuda. Ninguém ajuda. Como eu disse, o mundo não ajuda, os pais não ajudam, né? Muitas e muitas vezes os pais, ao invés de ajudarem na questão do namoro, eles atrapalham por conta da sua própria omissão e das simples regras que, por direito, eles pais têm de colocar dentro de casa para o relacionamento dos seus filhos. Mas filhos que namoram, eles chegam na hora que querem, eles se comportam da maneira que querem, eles vão nos lugares que eles querem e os pais parece que não têm autoridade nenhuma sobre os filhos. Na verdade, pai com autoridade sobre filho também é um outro assunto, entre aspas, muito careta, né? Porque a sociedade hoje prega algo totalmente diferente. Não, os filhos não precisam respeitar pai e mãe e nem estar debaixo da autoridade dos mesmos. Então, os pais também muitas vezes não ajudam e também nós vemos que toda o contexto de mundo também não ajuda, né? A escola e os colegas de escola, o procedimento ali que acontece dentro de escolas, principalmente algumas da rede pública, não é verdade? Onde as coisas parecem que são um pouquinho mais liberais. Então, todo esse contexto também faz com que aquele que pretende namorar, apesar de muitas vezes ser bem intencionado, ele vai na onda do pecado, ele vai na onda das coisas que o mundo ensina, ele vai no comportamento que a carne, ela realmente procede, não é mesmo? Hoje à noite eu quero falar sobre o namoro cristão. Eu quero te mostrar na Bíblia que o namoro cristão nos ensina que namorar é pensar. O assunto hoje eu quero terminar, Deus permitindo, mas amanhã eu vou continuar falando sobre namoro, encerrando esta série desta semana. Tá bom? Afinal, namorar é pensar. Por que nós podemos afirmar isso? Vamos lá no nosso slidezinho aqui, bem simples, e vamos entender o que é isso. O que é então um namoro cristão? Diz a palavra de Deus em 2 Coríntios 6,14: Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça, que comunhão tem luz com as trevas. Em primeiro lugar, então, namorar é pensar. O namoro cristão é pensar no quê? É pensar no desagrado que estou causando no coração de Deus. Nós vamos falar daqui a pouco sobre o comportamento dentro do namoro. Mas antes de falar sobre o comportamento, nós temos que falar sobre o relacionamento. E Deus deixa bem claro que luz não tem comunhão com trevas. Deus deixa bem claro que um cristão, ele nunca vai dar certo dentro de um relacionamento com uma pessoa que não seja cristã. Que uma pessoa salva, convertida, ele vai ter, mais cedo ou mais tarde, problemas bem sérios no seu relacionamento com aquele que não é convertido. Ambos vão sofrer. E depois, principalmente, quando entrarem na vida matrimonial,
na vida em união, principalmente quando entrarem então nesse relacionamento assim de mais conflito, né, no sentido de afinidade, nós vamos ver assim muitos e muitos problemas, porque as cabeças, as mentes são diferentes. Então, em primeiro lugar, nós temos que pensar que namoro cristão é esse. Quem eu estou agradando? Eu estou agradando a mim ou eu estou nesse relacionamento agradando a Deus? Quantas e quantas vezes dentro das nossas igrejas estamos vendo Deus, ele realmente triste com o relacionamento de muitos jovens crentes, e não somente jovens, mas até mesmo adultos, porque existem adultos que não se casaram ainda, mas eles começam a namorar. E eu também tenho visto homens e mulheres adultos, não apenas namorando fora da vontade de Deus, mas tenho visto na minha vida cristã e na minha experiência pastoral também muitos se casando fora da vontade de Deus. Pessoas que estão então desagradando a Deus. Namoro cristão, em primeiro lugar, é pensar no desagrado. Quer dizer, se eu estou desagradando a Deus, esse namoro não é da vontade de Deus para a minha vida. E um parâmetro já de início que nós temos que ver é esse. Esta pessoa, ela é, como eu, uma crente no Senhor Jesus Cristo? Se você é um cristão, é um crente, uma crente em Jesus Cristo, a Bíblia diz, não são as igrejas, não são ali os requerimentos da igreja, não é o ensinamento da igreja, é o ensinamento da palavra. Luz não tem comunhão com trevas, certo? Então você precisa pensar, se você está namorando agora, você precisa pensar, eu estou agradando a Deus ou eu estou desagradando ao Senhor? O que é o namoro cristão então? Não apenas isso, mas um outro versículo, Colossenses 1,10, para que possais andar dignamente diante do Senhor. Olha só, diante daquilo que a gente falou no texto, no ponto anterior, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra. Mas sabe, o namoro cristão não apenas nos leva a pensar no desagrado, mas o namoro cristão, ele, em segundo lugar, aqui nesse primeiro ponto, ele nos leva a pensar no consagrado. Esse texto, então, de Colossenses, capítulo 1, versículo 10, diz, para que possais andar dignamente. O jovem que namora, ele tem que ter um namoro, o quê? Conforme a palavra de Deus, ele tem que ter um namoro digno do seu Deus. Ele tem que já começar de uma maneira digna, namorando com alguém que tem a mesma fé que ele. E em segundo lugar, aqui, ele tem que ter um namoro digno por causa da consagração deste namoro. É um namoro, então, limpo. É um namoro digno do Salvador e Senhor Jesus Cristo. O jovem que tem a fé em Cristo, ele é conhecido, então, como um crente no Senhor. Ele é um cristão, que significa um pequeno Cristo. Então, sem acrescentar muita coisa, porque para um bom entendedor, meia palavra é letra, né? Então, nós, não sei se eu falei certo aí o jargão, mas para um bom entendedor, algo bem simples, aplicado, já é o suficiente. Veja que o namoro do crente, ele precisa pensar na consagração dele. E quando falamos então sobre consagração, agora nós entramos em quê? Nos hábitos e costumes e como é o relacionamento desse namoro. Infelizmente, a pessoa que começa a namorar, ela pensa que este namoro agora lhe dá a liberdade para beijos, abraços, e só pela graça de Deus muitos não caem em pecado de relacionamento sexual por conta, né, desta tão íntima, né, desse tão íntimo relacionamento constante e quase que diário. Mas, meu amado, o namoro cristão não é o direito a liberdades, né, íntimas de toques e etc. Não. O namoro cristão significa um compromisso e um tempo que está se iniciando para um conhecer melhor o outro e, acima de tudo, amadurecerem para o matrimônio. Então, o namoro cristão, o que é? Vamos recapitular neste primeiro ponto aqui.
é pensar no desagrado. Estou desagradando a Deus ou eu estou honrando a Deus nesse namoro? Segundo lugar, é pensar no consagrado. O meu relacionamento está em santificação, realmente é puro, é digno, ou ele é pecaminoso? Responda isso. Em segundo lugar, não apenas vimos o que é o namoro cristão, pensar no desagrado e no consagrado, mas em segundo lugar, a pergunta agora que eu gostaria de fazer é: você quer um namoro cristão? Você precisa responder essa pergunta na sua mente agora. Você jovem e você crente que está me ouvindo. Você realmente, você pai, você líder aí, pastor, que prega, que ensina na sua igreja, você quer que os seus jovens tenham um namoro cristão? Você pai, você quer que o seu filho tenha um namoro cristão, mãe? Você jovem, você solteiro, você realmente quer ter um namoro cristão? Responda isso. Bom, a Bíblia responde para nós também algo. Não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo aquilo que o homem semear, isso também ceifará. É óbvio que a pessoa, então, que tem um namoro que não é digno de Deus, ele vai ter as consequências deste namoro. Então, agora, nesse segundo ponto, nós temos que pensar na prestação que vamos pagar por conta de termos um namoro pecaminoso. Eu coloquei a palavra prestação aqui não somente para dar a literação, mas justamente porque, por incrível que pareça, você vê que quando existe um namoro desregrado, um namoro fora da vontade do Senhor, isso pode levar a um relacionamento sério, né? Por conta de um filho que vem de maneira prematura, ou mesmo dentro de um casamento fora da vontade de Deus. E todas estas coisas, sabe o que vão fazer com ambos? Vão fazer que pelo resto da sua vida ele esteja pagando um preço. Ele esteja pagando uma prestação. Sabe, eu tenho visto relacionamentos que não deram certo no passado, independente se eles duraram muito tempo ou pouco, etc. e tal. Essa semana mesmo eu estava conversando com um pastor e ele estava falando de um membro na sua igreja que ficou casado 11 meses. Um casal, apenas 11 meses. E até hoje, ambos estão pagando a prestação do término desse relacionamento que era muito óbvio que era fora da vontade do Senhor. Meu amado, namoros que estão, né, dentro de algo muito claro que é fora da vontade de Deus, né, é a lei da semeadura. Vai fazer com que você, eternamente, enquanto viver nesse mundo, esteja pagando uma prestação. Também sei de pessoas que já divorciaram há 10, 15, 20 anos e até hoje estão pagando uma prestação. E eu não estou falando sobre um gasto financeiro, eu estou falando sobre uma prestação muito mais alta do que ter que gastar pagando uma pensão ou uma outra despesa aqui ou ali. Eu estou falando sobre uma prestação muito mais alta, que é uma prestação moral, é uma prestação na área de testemunho, é uma prestação na área assim, de relacionamentos e etc. Você realmente quer um namoro cristão? Então, pense bem na prestação que você estará tendo que pagar caso este namoro e futuro casamento não dê certo. Agora, é óbvio que ninguém tem bola de cristal para saber se dará certo ou não. E é justamente por causa disso que temos que estar perto de Deus, perto da palavra e em oração, entendendo que relacionamento é uma coisa séria e eu preciso estar dentro da vontade de Deus. Você realmente quer um namoro cristão? Então pense na prestação. E em segundo lugar, não apenas pense na prestação, mas a Bíblia nos fala: já estou crucificado com Cristo, e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20. Então você agora tem que pensar também na posição. Por que que o namoro da pessoa que é convertida, ele é um namoro cristão? Porque a Bíblia diz em Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo. Pense, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então, quando você tem justamente esse pensar agora, que todo o meu comportamento
seja no namoro, seja no trabalho, seja no entretenimento, seja em particular, seja em público, seja na igreja, seja na família, seja com os familiares, seja no casamento, seja na educação de filhos, seja onde for. Quando você tem esse pensamento, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, você vai acertar. Porque agora não a nossa vontade, mas a vontade de Cristo será estabelecida. Então, aqui agora, nesse segundo ponto, e em segundo lugar, nesse segundo ponto, você tem que pensar na posição em que você está agora. E nas palavras que o apóstolo Paulo colocou aqui. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Diante disso, nós entendemos que o namoro cristão, o que é? O que é o namoro cristão? O namoro cristão é pensar. Você precisa pensar. Pensar no que, pastor Wagner? Recapitulando, você precisa pensar o que é o namoro cristão. Desagrado, consagrado. E você precisa pensar se você quer um namoro cristão. Precisa pensar na prestação e precisa pensar na sua posição. Bem, talvez eu estou pregando isso e você ainda nem cristão seja ainda, nem salvo em Cristo seja. Muito mais preocupado com um namorado, uma namorada, você precisa estar preocupado com a sua salvação, a sua eternidade. Receba Jesus Cristo hoje como seu Senhor e Salvador pessoal. E se você já é um crente, pense em tudo aquilo que eu falei hoje através da palavra. Porque o namoro é pensar. Pai, obrigado por tua palavra. Derrame suas bênçãos sobre os nossos jovens e sobre todos esses que ouviram o ensinamento nessa noite. Continue falando aos nossos corações através desse ministério. Em nome de Jesus. Amém. Amanhã, Deus permitindo, estaremos aqui de novo para continuar o assunto, o namoro cristão. Obrigado a todos que entraram aqui com o seu boa noite e a sua palavra de incentivo. Deus abençoe cada lar, cada vida, em especial também cada jovem. Agora eu me despeço dizendo, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém.